por hoje nós temos que terminar a nossa série no princípio, né? Então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, por gentileza, lá em Gênesis. Nós, desde janeiro, né, estamos estudando Gênesis capítulo 1. E hoje nós vamos terminar esse estudo de Gênesis capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura aqui a partir do versículo de número 26. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Nós estamos aqui no 6º dia, e eu não sei se você lembra do nosso último episódio, que foi antes do Apaixonados. Nós falamos da criação dos animais e dos dinossauros. Quem lembra disso, né? Falamos que os dinossauros realmente existiram e existem provas científicas e tudo mais. E aí nós deixamos para esse episódio de hoje, no nosso encerramento, né, a criação do homem, porque realmente é muita coisa, não daria para nós falarmos. Então, nós ainda estamos no 6º dia da criação, mas dentro desse 6º dia, nós vamos falar apenas da criação do homem e da mulher, tá bom? Leia comigo o que está dizendo aí a partir do versículo 26, Gênesis 1, 26. Diz assim: então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento. E dou todas as plantas verdes como alimento e todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves dos céus, aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio a manhã, encerrando o 6º dia. Vou só ler o comecinho do capítulo 2 para ficar completo o contexto. Deste modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No 7º dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Amém? Bom, nosso objetivo era estudarmos o princípio, o capítulo 1 de Gênesis, né? E dentro do capítulo 1 nós passeamos por todos os dias da criação, desde o 1º dia da criação, respondendo algumas perguntas, né, peculiares, até o 6º dia. O 6º dia ele vai encerrar com Deus criando agora o homem e a mulher. E aí há um detalhe, né? Quando você viu que nós entramos no capítulo 2, porque o capítulo 2, né, coloca o 7º dia e Deus descansando. E esse capítulo 2, a gente poderia chamar como se fosse de um adendo, ou um apêndice do capítulo 1. Por quê? Se você pegar depois e ler o capítulo 2, você verá que nele é como se o autor abrisse a criação do homem e da mulher. Aquilo que foi dito, né, de Deus ter criado o homem e a mulher, agora no capítulo 2 vai ser detalhado como que essa criação foi feita. Então aqui hoje nós vamos falar, né, do versículo 26 ao 31, porém eu vou fazer algumas conexões, algumas ligações com o que está no capítulo 2, porque o capítulo 2 detalha, né, todo o processo de criação do homem e da mulher. Antes de nós adentrarmos nos aspectos, eu separei 6 pontos interessantes e importantes para nós. A gente precisa só rever alguns dos conceitos base nossos, né? Por exemplo, um conceito que ficou marcado dentro desse capítulo 1 é que existe o chamado criacionismo científico. O criacionismo científico é baseado em estudos científicos, como o estudo do design inteligente, certo? É uma teoria assim como a teoria da evolução. Nós precisamos lembrar muito bem disso. O evolucionismo não é e nunca foi uma lei. Ele não foi e ainda não é provado. Ele continua sendo uma teoria. O que acontece é que pegam e às vezes tentam empurrar a goela abaixo a teoria da evolução como se ela fosse unanimidade. E ela não é.
basta você olhar os artigos científicos que são publicados sobre datação geológica, sobre biologia molecular, que mostram muitos detalhes que divergem da evolução. Segunda coisa, nós vimos que a Terra é jovem. Não existiu essa história de bilhões de anos. E isso é muito bem provado quimicamente pelo carbono 14. É muito fácil de ser provado que a Terra não tem milhões de anos. Se a Terra não tem milhões de anos, não houve tempo para as chamadas mutações acontecerem a ponto de que o homem pudesse evoluir de organismos primitivos como a bactéria lá na sopa primordial, ok? Aí os evolucionistas afirmam, mas existiram as mutações. Aí os geneticistas rebatem. As mutações não são mais importantes do que o reparo do DNA que existe no organismo. O reparo do DNA é muito, nós podemos colocar assim a nível de 10 elevado à 12ª potência, de mais eficaz do que as próprias mutações. Então, mutação não gera evolução. Isso, biologicamente, já é amplamente aceito, tá bom? E por último, nós falamos de uma coisa muito interessante, o chamado evolucionismo teísta, né? Que são aquelas pessoas que falam, não, mas a gente pode conciliar as duas coisas. Dá para pegar, né, Deus e colocar ele usando a evolução para criar o mundo. Bem errado. O evolucionismo teísta é uma desculpa usada por quem não gosta de ler artigo científico. E eu vou mostrar para vocês algumas publicações aqui, e aí você vai falar, realmente, todo evolucionista teísta é um preguiçoso, porque não quer ler e não quer estudar aquilo que está proposto. Dito isso, feita essa introdução, nós vamos observar então alguns pontos dentro dessa última etapa da criação, que é a criação do homem e da mulher. A primeira coisa que nós lemos aqui é uma palavra que está dizendo assim, olha, façamos o homem. Essa palavra, né, ela é colocada propositalmente no plural. Está aqui, deixa eu ver qual é o versículo que nós lemos. Versículo 26, né? Então Deus disse, façamos o ser humano. Se nós pegarmos o original lá do hebraico, de fato, esse termo, essa forma verbal, ela está no plural e ela é usada apenas quando há diálogo entre pessoas. Então tem algumas pessoas que falam assim, Deus estava falando com os animais que já estavam criados, né? Deus está conversando ali com os anjos. Não, essa palavra aqui é estabelecida para diálogo com pessoas de mesma ordem. Então o que a gente conclui? Por que Deus está usando a palavra no plural aqui? Porque a Trindade já existia. A palavra Trindade, você não vai encontrá-la na Bíblia, né? Quando você vai estudar, a primeira vez que ela foi descrita em textos cristãos foi por Teófilo, né? Lá muito à frente. Entretanto, nós encontramos a Trindade, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, agindo conjuntamente já desde o início da criação. Tá aqui, façamos, há um verbo no plural aqui, para que a criação do homem possa existir. Segundo detalhe importante desse façamos. Por que Deus cria o homem? Porque ele estava meio deprimido, meio chateado, estava com uma crise existencial. Vou criar alguém? Não. Deus não precisava criar ninguém, certo? Deus não precisava criar o homem. Agora vem a pergunta, por que então, se Deus não tinha necessidade de criar o homem, por que Deus cria? Deus cria o homem como uma expressão exata da natureza divina, que é uma natureza de graça, de bondade e de amor. E essa graça, bondade e amor é exercida na criação do homem. Portanto, Deus não tinha necessidade de nos criar. Entretanto, pela sua natureza majestosa divina, Ele nos cria. Ok? Bom, quando Ele nos cria de que forma? A sua imagem e semelhança. Nós vimos aqui, está escrito, façamos o homem de que forma? A nossa imagem e semelhança. Essas três palavras, homem, imagem e semelhança, nós podemos olhar, né, dentro do original e encontrá-las. O homem, né, no original, no hebraico, essa palavra homem está escrito Adam, e é daí que vem Adão, certo? Só que essa palavra homem, que é traduzida do hebraico Adam, significa humanidade. Então, quando Deus está dizendo, façamos o homem a nossa imagem, Ele está dizendo, olha, façamos a humanidade a nossa imagem e semelhança. As duas palavras que aparecem em seguida, imagem e semelhança, elas são sinônimos, certo? A palavra imagem, ela vem do grego, do hebraico, selem.
E a palavra semelhança é o demuvut, certo? Meu hebraico não é assim muito bom, né? Mas é mais ou menos assim que pronuncia. Tem um acento no vut, é com W. As duas palavras significam a mesma coisa. E qual que é a origem dessas duas palavras, imagem e semelhança? Um significado, você sabe que a Bíblia, né? Ela é muito bem estudada para que essas palavras possam ser colocadas aí de forma que nós venhamos entender. Se nós fôssemos traduzir literalmente o hebraico e colocar aí, essas duas palavras, imagem e semelhança, teria que ser mais ou menos assim, ó. Façamos o homem como a sombra que é refletida na parede a partir de um objeto. Seria mais ou menos isso. Esse termo imagem e semelhança reflete a sombra de algo ou de alguém desenhada numa parede a partir de um determinado objeto. Então, se tem uma luz que bate em mim aqui e o meu reflexo de sombra vai estar ali atrás, vai estar a minha sombra. Vai estar perfeitamente como eu sou? Não, é uma sombra. Mas é uma sombra que quem olha fala assim, aquela sombra ali é a sombra do pastor, pela altura, pelas características. Desta forma foi que Deus nos criou. Deus nos deu características que são semelhantes a Ele como uma sombra, certo? Quais são essas características que nos assemelham a Deus? Nós descobriremos na eternidade um dia, certo? Uma delas eu vou falar no finalzinho. No capítulo 2, se nós dermos um pulo lá no capítulo 2, no versículo 7, usa-se e é exposto aqui a matéria-prima da criação do homem. Se você for lá no versículo 7 do capítulo 2, vamos ver aqui rapidinho, olha. Capítulo 2, versículo 7 diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou fôlego de vida em suas narinas e o homem se tornou vivo. Muitas pessoas me perguntam, né? Você acredita no Gênesis como literal? Sim, eu acredito no Gênesis como literal. Mas e aquela historinha lá do pó da terra? Aquilo é uma história, né? Aquilo ali é uma alegoria. Não é uma alegoria. Porque como que não é uma alegoria? Vou te explicar por que não é alegoria. Pegaram os físicos da NASA, pegaram todos os planetas do sistema solar e fizeram uma ampla pesquisa, começando na Lua e depois através, né, de análise de imagens. Hoje, por exemplo, com espectrômetros de massa, através de pequenas partículas, você consegue descobrir qual é a composição química e fundamental de determinada substância, certo? Então, pegaram todos os planetas do sistema solar, começando pela Lua, e caracterizaram todas as substâncias que compunham o solo desses locais, certo? Isso já é caracterizado. Aí vamos lá. Para você ter uma ideia, o ser humano é formado por aproximadamente 60 elementos básicos, que vão do carbono, hidrogênio e por aí vai, certo? Desses 60, vamos arredondar, né? Desses 60 componentes básicos que o homem é formado, todos eles são encontrados no pó da terra. De forma completa, os 60 elementos não são encontrados em conjunto em nenhum outro planeta do sistema solar. Você está querendo dizer então que não existe vida em outros planetas? Não, eu estou querendo dizer que não existe homem conforme descrito na Bíblia em outros planetas, porque a característica química do homem, que somos nós, né, baseado nos seus elementos fundamentais, só existem aqui na Terra. E um detalhe, a palavra pó, né, ela foi, mais uma vez, ela foi traduzida como pó, porque naquela época Moisés não era um cientista. A palavra original, pó, significa o menor elemento possível. Naquela época, o menor elemento possível era a poeira, né? Era o grão do pó, né? Se hoje fosse escrever, qual é o menor elemento que nós conhecemos? O átomo, né? Então, estaria escrito formado do átomo da Terra, ou dos átomos da Terra, ou dos elementos químicos que compõem a Terra, e que nós só encontramos nessa Terra. Cientificamente, quando nós, e mais uma vez, né, não estou dizendo que a Bíblia é científica, pelo contrário, mas se nós compararmos com aquilo que é científico, não existem erros, e eu posso crer na literalidade daquilo que está escrito aqui. Bom, quarto ponto, Deus não cria somente o homem. A Bíblia diz que homem e mulher os criou, lá no capítulo 1. E aí no capítulo 2, nós teremos, e você sabe, né, não vamos ler aqui, qual foi a forma a qual Deus criou tanto o homem, do pó da terra, e consequentemente a mulher. Bom,
Eu tenho dito e repetido para você, a Bíblia não é um livro científico. Entretanto, em defesa da nossa fé, nós podemos caracterizar algumas coisas que são muito importantes. Vamos caracterizar algumas delas, para que a gente possa entender o que Deus fez. Você lembra lá quando Deus foi criar a mulher? O que Deus fez com Adão? Adormeceu. A Bíblia fala que colocou ele em sono profundo, né? Quem aqui já recebeu uma anestesia geral? Anestesia geral te coloca de que forma? Em sono profundo. Você vê o que está acontecendo? Não. Você sente dor? Só depois quando a anestesia acaba. Então, em teoria, Deus colocou Adão lá em anestesia geral. Está escrito na Bíblia, sono profundo, né? Segunda coisa, quando Adão adormece, o que Deus faz com ele? Retira uma costela. Tá parecendo a primeira cirurgia da história da humanidade acontecendo, né? Deus retira uma costela de Adão. Mas por que uma costela, né? Tem uma explicação? Poderia ter uma explicação. Dentro dos ossos nós encontramos aquilo que é chamado de medula vermelha. Na medula vermelha nós encontramos alguns tipos de células, como as células chamadas de células estaminais, que são célula-tronco pluripotente, melhor, célula-tronco multipotente, que é aquela célula que pode originar todos os demais tipos de tecidos que existem, de tecido sanguíneo, a ósseo, todos os outros tipos de tecido. Então Deus vai exatamente no lugar específico, retira ali do cerne do osso a medula que contém toda aquela gama de células tronco pluripotentes que estariam aptas para formar um novo ser. Concorda comigo? Então Deus já está começando a fazer uma clonagem? Quase lá. Vou melhorar isso, né? A Bíblia diz que Deus deixa aberto o lugar da costela? Não. Se você ler lá, vai falar assim, e Deus fecha com carne. Carne de quem? Do próprio Adão. Você já ouviu falar em rejeição de enxerto? Deus usa exatamente o mesmo tecido do próprio Adão, que tinham ali as mesmas, os mesmos processos, né? Como cascata de coagulação, os mesmos processos de células imunes, para que não houvesse rejeição e para que aquilo ali ficasse fechado bonitinho. Primeira cirurgia plástica também já estava feita, né? Sem marca, bonitinho, né? Aí você fala assim, então beleza, você está dizendo que Deus formou, então, a mulher por um processo de clonagem? Não, porque senão nós iríamos ter a Adana, né? Não foi um processo de clonagem. Por que não foi? Quando Deus criou o homem, ele criou com 2 cromossomos, cromossomo X e cromossomo Y. Concorda comigo? O cromossomo Y o Y tem uns 60 mil pares de base, o cromossomo X tem uns 153 mil pares de base, né? O que Deus faz? Quando Deus pega aquelas células, que seriam as células tronco, Deus faz clonagem? Não, senão Deus ia criar outro Adão. Então o que Deus faz? Técnica de engenharia genética. É algo que a gente faz todo dia no laboratório. O que é engenharia genética? Nós pegamos uma célula e mudamos a informação genética dela. O que Deus fez? Deus pegou a célula pluripotente de Adão e simplesmente em uma dessas células duplicou o X. Eu faço isso, já fiz muito, agora eu não estou trabalhando muito com bactéria, já fiz muito isso, duplicação de material genético. Deus simplesmente duplica o X. E aí agora nós temos então um indivíduo que tem todas as características, entretanto fisiologicamente ele é diferente. A mulher. Eu estou querendo dizer para você que o relato que Moisés faz aqui é científico. Vamos publicar? Não. Eu estou querendo dizer para você que quando a gente observa, por mais que seja um relato primitivo, antigo, é coerente. Não tenho por que eu olhar para isso aqui apenas como uma fábula qualquer. Não é só coerente, é extremamente coerente. Certo? Para terminarmos, né? Vamos ao cerne da questão. Foi publicado um artigo na Nature. Nature é a maior revista científica hoje do mundo. O que os pesquisadores fizeram? A partir do sequenciamento de DNA, né, hoje a gente consegue, por exemplo, pegar uma amostra da sua saliva, do seu sangue e analisar todas as suas características informacionais, assim como uma predisposição sua para uma determinada doença e por aí vai. Quando essa técnica estava amplamente descrita,
fizeram do sequenciamento o objeto de estudo para buscar as origens das populações. Eu faço isso, né? Existe um teste hoje que nós fazemos, que é o teste de ancestralidade. Por exemplo, o Washington vai lá na minha clínica e fala, olha, pastor, né? Vai chegar lá e não vai te chamar de pastor, né? Doutor, mas pode chamar de pastor, né, meu brother? Eu tenho um caso na minha família de câncer, eu quero fazer um sequenciamento aqui. A gente vai coletar o material dele, eu vou fazer um processo de extração do DNA e lá eu consigo dar para ele, é tipo a gente chama que é um bônus, né? Todo cliente que faz sequenciamento com a gente dá o teste de ancestralidade, que é para que ele possa saber quais são as origens dele, de quais nações que ele veio, né? É um teste bem simples utilizando o DNA. A gente consegue saber qual região que ele vem, tanto de origem paterna quanto materna. Por que materna? Porque todos vocês têm mitocôndria. E na sua mitocôndria tem DNA materno. Então o que os pesquisadores lá da Nature fizeram? Pegaram populações de todas as regiões geográficas do mundo, foi um trabalho muito extenso, fizeram extração de DNA mitocondrial e colocaram nas plataformas de sequenciamento para analisar da onde que seria a origem da humanidade. Então eles foram fazendo as análises genéticas e observando. Chegando ao ponto de que em torno de mais ou menos 6.000 a 6.500 anos atrás, a mãe de todos estaria presente. O que os resultados mostraram? Depois, se vocês quiserem, eu posso colocar esse artigo lá no grupo, você dá uma lida nele, né? Eles mostraram que todos nós descendemos de uma única mulher. Todo o nosso DNA mitocondrial é baseado numa sequência exclusiva de uma única mulher. Aí sabe o que eles fizeram com o trabalho? Denominaram o trabalho de estudo Eva. Agora tem um detalhe, que é mais espetacular de tudo. Quando eles fizeram isso, eles regrediram, chegaram lá no DNA da mulher primordial e eles falaram assim, agora vamos fazer o processo inverso. E aí eles foram fazendo o processo inverso. Tem um determinado ponto que eles chegam, que as mitocôndrias adquirem 3 características. Então todos nós aqui temos mitocôndria de nossas mães, certo? E as nossas mitocôndrias, elas podem ter 3 aspectos diferentes de DNA. E aí o pessoal parou para pensar, falou assim, por que não apareceu mais e por que num determinado ponto apareceu? Se você pegar a sua Bíblia, começar a folhear de Gênesis, você vai chegar num momento em que toda a humanidade é extinta. E fica apenas uma família. A família de quem? Noé. Quantos filhos Noé tinha? 3. Quantas noras Noé tinha? 3. Dessas 3 mulheres, todos os DNAs mitocondriais se espalham. Os 3 padrões que nós temos na humanidade hoje. Isso é publicado, sim. Eu não estou falando de um achismo meu. Existe você vai lá no PubMed, coloca lá DNA mitocondrial. Eu coloco o artigo para vocês lá no grupo, certo? Você vai encontrar na maior base de dados científicas do mundo. Eu estou dizendo que a Bíblia é totalmente científica? Não. Eu estou dizendo que existe possibilidades inúmeras de nós olharmos para a Bíblia e falarmos assim, Deus não criou Adão como um homem das cavernas. Quando Deus cria Adão, Deus dá para ele capacidade intelectual, porque Deus cria Adão à imagem e semelhança dele. Deus não era homem das cavernas. Deus dá capacidade intelectual para Adão. Deus chama Adão e fala assim, Adão, tá vendo essa bicharada toda aí? Dá nome para tudo. Poxa, olha a inteligência de Adão para olhar para a girafa e falar assim, pescoço, girafa, combina com você. Ó, zebra. O nome parece com o animal, cachorro. Você é tão bonitinho, gatinho, vem cá. Deus deu intelecto para Adão. E mais, quando Eva é formada, Adão olha a primeira cantada gospel está em Gênesis. Deus olha para Eva, Adão olha para Eva e o que Adão fala? Essa de fato é osso dos meus ossos. Se derreteu ali, né? Já estava com um buquê de flor ali, ó. Na hora Eva já apaixonou. Adão olhou para Eva. Olha aqui para mim. Adão tinha espelho? Não. Como que Adão olha para Eva e fala assim, essa aí tem as mesmas características que eu? Que tinha intelectualidade. Se Deus nos deu intelectualidade, nós precisamos utilizá-la para a glória dele. Isso se chama cosmovisão cristã e eu encerro aqui. O que é cosmovisão? Um exemplo para você entender o que é cosmovisão.
Se eu pegar um óculos com lentes verdes e colocar esse óculos, o mundo será de que cor para mim? Verde. Se eu pegar um óculos com lentes vermelhas e colocar e sair com ele pela rua, de que cor que eu vou enxergar o mundo? Vermelho. Cosmovisão cristã é exatamente isso. A cosmovisão cristã é um óculos que nós colocamos e nós passamos a enxergar o mundo através da ótica divina. E essa forma de enxergar é uma forma crítica, é uma forma sensata, é uma forma honesta. Eu já disse isso aqui para alguns. Teve uma vez que eu recebi um prêmio por uma publicação de um artigo, e aí uma pessoa chegou para mim, né, e falou assim, parabenizou, né, mas olha, não é muito difícil para você ser um cientista cristão? Eu falei assim, não, para mim é mais fácil, porque eu só vou publicar aquilo que de fato eu tiver encontrado. Eu não sou como um ateu que não tem escrúpulo e pode forjar um resultado e publicar. Se o meu resultado, se o DNA não aparecer lá, o resultado está errado, não tem como publicar esse trabalho. Todos os cientistas cristãos, e aí eu posso pegar para você de Kepler a Gregor Mendel, passando por Newton, por Copérnico, Faraday e tantos outros homens, Louis Pasteur, foram homens estritamente cristãos que enxergavam o mundo a partir dessa ótica, de que Deus criou todas as coisas, e eu posso crer dessa forma, de forma inteligente. Para terminar, eu gostaria de ler para você o que está em Salmos capítulo 8, do verso 5 ao verso 8. Nosso objetivo nessa série foi olhar para a criação do mundo e entender que nós fomos criados com um propósito, que nós não viemos de uma bactéria ou de uma sopa primordial. Havia um propósito. Lá em Salmos capítulo 8, versículo 5 diz assim: Tu fizeste um homem pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os teus pés tudo puseste. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Que o nome do Senhor seja exaltado através das nossas atitudes, através da nossa vida secular, através do nosso trabalho, através das nossas atividades. E que assim nós possamos honrá-lo com tudo aquilo que nós fizermos. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Antes de orarmos, nós temos tempo para falarmos. Intelectualidade. Se Deus tinha coisas para colocar no homem que eram semelhantes a ele, foi a inteligência, com toda certeza, né? No segundo semestre nós vamos fazer a série Fé e Ciência, né? Essa daqui não era para estar falando disso tudo, né? E eu acabei desvirtuando e falando um pouco mais de ciência. Mas no segundo semestre, na nossa série Fé e Ciência, eu vou falar, é uma série bem apologética, e aí eu vou falar exatamente sobre isso, Daniel. Lembra quando eu disse lá que nossa quantidade de genes é muito parecida com os genes do camundongo, né? Então por que a gente não é um camundongo? Porque existe um negócio chamado proteômica, em outras palavras, sopro divino. E aí eu vou mostrar para vocês tecnicamente a importância do sopro divino, porque Deus forma o homem do pó da terra e sopra nas narinas dele, né? E esse sopro é o que nos diferencia, que nos dá todas essas características, como a intelectualidade que os animais não têm. Beleza? Amém? Senhor, nós te louvamos com o nosso coração agradecido por mais essa série que hoje nós encerramos. Obrigado, ó Deus, porque através das Escrituras o Senhor nos orienta, o Senhor nos conduz. Ó Deus, o Senhor nos mostra o caminho a seguir. Que o caminho que nós observamos aqui, ó Deus, no livro de Gênesis, possa delinear não só o nosso futuro, mas cada uma das nossas decisões, cada um dos nossos propósitos. Que através, ó Deus, das sementes que foram lançadas aqui durante esses dias, nós possamos nos interessar cada vez mais pela Bíblia e pela palavra do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de termos a Tua palavra em mãos. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Que a graça do Senhor esteja conosco nesse culto e nessa semana que se inicia amanhã. Nós te louvamos com todo o nosso coração e te agradecemos em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém, amém e amém.
Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós finalizamos aqui mais uma série extremamente contentes e alegres de ter você conosco aí, aprendendo um pouco mais de Deus através da literatura cristã. Não perca as nossas outras séries e mande esse vídeo para mais alguém. Que Deus te abençoe.